Opa, e aí pessoal, tudo beleza? Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui, tá? A pedido do Aníbal. Ele me pediu para falar um pouquinho sobre RPG, sobre o que é o jogo, como é que se joga, explicando básicos, conceitos, como é que a gente começa, o que a gente pode tirar de proveito de interessante do jogo, tá? O RPG, bem dizer, ele é um jogo que a gente pode dizer um jogo de faz de conta, é um jogo de imaginação, tá? No RPG, ele tem dois tipos de jogadores. Nós temos o narrador, também chamado de mestre de jogo, e temos os jogadores propriamente ditos. O narrador é o jogador que ele tem a responsabilidade de contar a história, de narrar os eventos, de contar todos os outros personagens, de dar vida ao mundo. E é ele que é o árbitro das regras do jogo, tá? Enquanto os jogadores, eles vão cada um deles encarnar um personagem e vão ter que interpretar aquele personagem, se colocar no papel dele, gerar, no caso, como é que eu vou te dizer, inserir-se naquele contexto, naquela cena. É, então, o RPG existem de diversos tipos, de diversos formatos, existem RPGs internacionais, nacionais, tá? Mas todos eles têm essa mecânica de interpretação em comum. O RPG em geral ele é um jogo bem imersivo, então como tu tá sempre na narrativa, tem que usar muito a tua imaginação, tu acaba se prendendo bastante ao jogo. Às vezes tu joga uma hora, duas e tu não sente que realmente passou esse tempo. É um jogo muito interessante que tem um poder de imersão muito grande, né? E que já foi usado para ensino. Teve uma iniciativa chamada Mini GURPS que fez isso, que onde eles usavam um jogo de RPG para ensinar a história, em especial a colonização do país, né, e a época dos bandeirantes ali. Colonização não, desculpa, descobrimento do Brasil. Bom, mas então vamos entender o que é o RPG. Tá? Então, como é que a gente joga esse negócio aí? O RPG ele é um jogo diferente, ele não é um jogo competitivo, ele é um jogo colaborativo. Nele, os jogadores têm que agir em conjunto com o objetivo de vencer os desafios e completar uma missão ou objetivo dentro do jogo, né, que geralmente é estipulado pelo narrador. Só que esse objetivo não é apresentado como num jogo comum. Aqui os jogadores estão interpretando. Então, no caso, o narrador vai narrar, por exemplo, estamos no Império Romano. Então ele vai ter que narrar tudo, qual que é a imitação do Império Romano, o que eles estão vendo, o que eles estão sentindo, o que cada personagem está vivenciando. Em determinado momento eles vão encontrar um outro personagem que o próprio narrador vai interpretar, que a gente chama de NPC, que são personagens que não são jogados pelos jogadores, são personagens coadjuvantes, tá? E que podem ser inimigos, aliados, anyway. Tá? E quem controla os personagens é o narrador. Então um desses NPCs pode vir a entregar o objetivo: vocês têm que salvar a princesa, vocês têm que salvar o cônsul, vocês têm que evitar que a cidade seja destruída. E a partir daí os jogadores têm que seguir a narrativa do jogo. O RPG é diferente, né? Toda a narrativa dele é, no caso, interativa. Não vou entrar nesse detalhe porque eu já gravei outro vídeo sobre isso. Mas então como é que se joga? Vou dar um exemplo de jogo. Digamos assim, o narrador vai chegar e dizer: nós vamos jogar o jogo agora sobre Império Romano. Aí os jogadores vão fazer as fichas, vão criar ali com base das regras. Cada livro de regras tem todo ser explicadinho, então não tem porque estar detalhando isso, são diferentes de um livro para o outro. Tá, então digamos, vamos narrar uma história sobre Império Romano. Aí ele vai dizer: vocês vivem no ano lá XXX, durante a época do Imperador Nero, vocês estão na cidade de Roma, e aí vocês veem a cidade, ela é bonita, tem todas aquelas, descreve toda a cena, né, como o escritor assina, vocês estão próximos ao Coliseu. Ele é gigantesco, tem dezenas de metros de altura, essa arquitetura rústica. Vocês conseguem ouvir os gritos da multidão do lado de fora. Algo está acontecendo lá dentro, é um grande torneio. Cabe aos jogadores a partir daí como é que vai ser a interação com eles. Eu vou entrar lá, encontro um outro NPC, como é que eu interajo? Ele vai ter que interpretar esse jogador. Na verdade, ele é um jogo literalmente de faz de conta. O narrador vai narrar para os jogadores o que eles estão vendo, sentindo, ouvindo, e os jogadores vão narrar e interpretar as ações deles. Interpretar, isso é um ponto muito importante, que RPG significa Role Playing Game, jogo de interpretação de papéis. Tá? Então,
Outras coisas que a gente pode dizer sobre como jogar RPG é que assim, o narrador ele não tem o objetivo de ganhar o jogo, ele não ganha se matar todos os jogadores. Na verdade, como é um jogo colaborativo, onde a narrativa está sendo construída, ele tem o objetivo de divertir os jogadores e se divertir no processo. Então, o bom narrador é aquele cara que consegue tornar a experiência de jogar RPG mágica e marcante, tá? Que consegue se divertir com isso e ainda assim tornar essa experiência única para os jogadores, sem necessariamente matar ou tipo assim fazer com que os personagens morram, né? Ah, mas morrer, como assim morrer? Eu vou matar o jogador? Não, é que cada personagem ele é, como pode dizer, ele é um personagem, ele é uma figura fictícia daquele universo e ele está sujeito a morrer, né? Então, de repente num combate, ele está enfrentando um inimigo, ele foi fatalmente ferido, ele pode morrer, cai numa armadilha, foi envenenado, N coisa, né? É isso que dá o risco e a emoção pro jogo. Tá? RPG é difícil de explicar assim, mas é interessante vocês observarem uma mesa de jogo, ver alguém jogando, vocês percebem que quando a gente fala sobre o jogo, a gente acaba criando mas que jogo estranho, é que ele é totalmente diferente do resto. Então a minha dica é experimentem jogar, vejam um grupo de RPG jogando, tem muita coisa no Google, e aí vocês vão conseguir entender melhor, né? Porque explicar assim o que o RPG é uma situação bem difícil, né? O que eu posso dizer é que ele é um jogo de interpretação de papéis, onde cada jogador vai construir um personagem e vai vivenciar em um mundo que pode ser fictício ou baseado na vida real, né? Onde o narrador ou o mestre de jogo ele vai narrar os acontecimentos do jogo por jogadores. As decisões geralmente são feitas com rolagem de dados, tá? Então para saber se o jogador foi bem sucedido em alguma ação ou não. E com o tempo os jogadores vão ganhando pontos de experiência que vão tornando os personagens deles mais fortes. Em geral, isso é o contexto do jogo geral do RPG. Então, algumas terminologias que o pessoal usa, que é o NPC, como eu disse antes, que é o Non-Player Character, que são personagens não jogadores, que são todos personagens que são interpretados pelo mestre, o narrador, tá? Aí depois disso nós temos os jogadores propriamente ditos, tá? Nós temos também terminologias como as fichas de personagem. Cada personagem tem uma série de estatísticas que dizem o que ele consegue ou não fazer. Nenhum deles é perfeito, todos têm seus pontos fortes e fracos. E todos esses dados são notados em uma ficha, que vai estar dizendo em valores numéricos quais são as competências do jogador. Tipo, tenho força 10, inteligência 11, carisma 12 e assim vai. Tá, isso muda, essa ficha, essas regras mudam drasticamente de um sistema para outro. O que é sistema? O RPG não tem um conjunto de regras universal. Existem diversos jogos de RPG diferentes, com diversos tipos de narrativa diferentes, e cada um deles tem regras diferentes e valores diferentes. Então, na verdade, o RPG ele é uma série de jogos. Conhecendo um já basta, né? Eu jogo Vampiro, eu jogo D&D, mas cada um deles tem suas peculiaridades. É como se cada um desses fosse um jogo independente, tá? Outro termo muito usado é o XP. O que é o XP? XP é que a gente chama de Experience Points, que são os pontos de experiência, o quanto o teu personagem aprendeu durante uma aventura, durante alguma coisa. O que é a aventura? Toda narrativa de jogo a gente chama de aventura. É a sessão de jogo, aquela história que tem um começo, um meio e um fim, tá? Uma série de aventuras é o que a gente chama de campanha. Então, assim, vamos dizer, hoje a gente vai sentar para jogar uma aventura que se passa no Império Romano, que nós vamos tratar ali sobre quando o Nero incendiou a cidade. Os jogadores concluem a aventura, cumprem todos os objetivos e encerrou a história. Aí eles vão jogar de novo. A próxima aventura vai ser sobre a invasão dos bárbaros. E assim vendo, cada aventura é uma história que os jogadores vão jogar. Se essas histórias forem coligadas, se os personagens estiverem presentes nessas histórias, essa série de histórias é o que a gente chama de campanha. Tá? Em geral, pode ser chamado de campanha ou de crônica, dependendo do RPG, né? Mas a maioria usa aventura e crônica. Tá? Outros termos usados são os termos dos dados, por exemplo. No RPG, comumente se usa dados com mais de 6 faces. Nós temos dados de 4
a 20 faces, sempre aumentando de 2 em 2. Então seria um dado de 4 faces, dado de 6, dado de 8, 10, 12 e 20. Essas são os dados mais utilizados, né? E a gente geralmente identifica eles com abreviaturas, como 1D6, 3D6, 4D8, 3D8. E o que significa? O primeiro número é a quantidade de dados. O D separa isso daí, né? Tipo, 1D, 1 dado, 3D, 3 dados, 4D, 4 dados. E o número que vem depois é o número de faces. Então, se eu disser, rola o D20, quer dizer que o jogador tem que rolar um dado de 20 faces. Me rola aí 2D12, quer dizer que o jogador vai ter que rolar 2 dados de 12 faces. Tá? Aí nós temos os testes. O que são testes? Digamos que em determinada situação, tipo, eu estou jogando ali e de repente no meio de uma cena de ação, o jogador está numa biga, ele quer pular de uma biga para outra para atacar o inimigo. Então essa situação tu não tem como tu prever se ele vai conseguir ou não. Então a gente usa o que a gente chama de teste. O jogador faz uma rolagem de dados, compara com as estatísticas anotadas na ficha dele, e você vai me dizer se a rolagem dele resultar num sucesso ou numa falha. Se for um sucesso, ele conseguiu fazer a ação. Se foi uma falha, ele errou e não conseguiu concluir, caiu da biga, sei lá, anyway. Então, outra coisa muito usada nos jogos de RPG que são mencionados bastante são acertos críticos e falhas críticas. O que são falhas críticas e acertos críticos? Digamos assim, certos jogos, as rolagens mais difíceis, vamos dizer assim, se tu jogasse o general, por exemplo, quando tu tira o general servido, que a gente chama que são todos os dados iguais, né, numa jogada só, isso seria como se fosse um acerto crítico no RPG. É aquela jogada de dado mais difícil, né? Por exemplo, eu rolei o D20 e tirei um 20. Então isso aí pode ser considerado um acerto crítico. O oposto também vale, porque o RPG tem jogadas ruins também. Tu não teve números bons, por exemplo, eu rolei um 20 e tirei um 1. 1 pode ser uma falha crítica, dependendo do sistema, né? Então, quando tu tem um sucesso crítico ou um sucesso decisivo, aquilo que tu planejava fazer no jogo sai melhor do que tu esperado. E quando tem uma falha crítica, tu além de errar, tu errou muito feio. Então, tipo, por exemplo, o cara pulou da biga com uma espada na mão para atacar o inimigo. Ele teve um sucesso decisivo, então tirou o melhor número possível no dado. O que ele conseguiu? Além de conseguir subir na biga do inimigo, ele aproveitou o empurrão e já derrubou o inimigo na hora. Sucesso decisivo, resultado bom. Ou então ele obteve uma falha crítica. Na hora do pular da briga, ele errou muito feio o salto, caiu, rolou e bateu de cabeça numa pedra e morreu. Então isso pode ser uma falha crítica, entre outras, né? Então o RPG geralmente é um jogo muito complexo, muito denso assim de se explicar, né? Geralmente eu não gosto muito de explicar porque acaba fazendo o jogo parecer chato. O que eu aconselho é jogar. Então, se vocês puderem jogar o jogo, escolham algum narrador que tenha experiência, experimentem jogar, vocês vão perceber que é uma experiência única e imersiva, onde vocês podem inserir contextos educacionais muito, muito explícitos ali, porque no RPG vocês vão ter 300% de atenção. Ele é um jogo que te coloca em estado de fluxo muito mais forte que qualquer jogo de computador pode colocar. E é uma experiência social que só pode ser jogada em conjunto com amigos, né? Um grupo geralmente no mínimo 3 pessoas, no máximo, seja lá quantos Deus puder o narrador mestrar, né? Mas geralmente os grupos ficam entre no mínimo 2 jogadores a 4 jogadores mais o narrador. Então no caso seria um narrador e 2 jogadores, 3 pessoas, até no máximo 5, um narrador e 4, mas dependendo da experiência, do tempo, da vivência do narrador, ele consegue fazer isso para mais pessoas. Eu, por exemplo, já mestrei mesas para 20, 30 pessoas, assim. Então, é difícil, tem que ter uma certa experiência, mas é possível. Então, eu acho que era isso, assim, não tem muito mais o que falar sobre RPG. Qualquer coisa, entre em contato comigo e fica com conselho. Não julguem o jogo sem jogar. Joguem o jogo, procure alguém que saiba jogar, busque aprender, porque vocês vão ver que ele tem um potencial incrível para ensino.